A gente vai falar agora sobre o lead cromático, que foi desenvolvido pelo George Russell, né? Uhum. Que não é só apenas um sistema de improvisação, mas é uma reorganização tonal, é isso? Me explica aí. Exatamente. Então, antes de explicar, né, deixar só claro que não é é um conceito, não é um método, né? Tanto que é o conceito do lead cromático, né, que vem de Lydian Chromatic Concept, né? Mas o nome completo é Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization. Por isso que tem tudo isso, né? Então é LCCTO, Ok. seria a sigla. Que ele não propõe mudar o que a gente já toca. Ele propõe explicar de outra forma, né? Não propõe uma ruptura, ele propõe explicar de uma outra forma, e justamente por você ver por outro ângulo, te abre as portas para que você faça algo diferente. Ele não propõe mudar, mas propõe ver por um ângulo que você mesmo vai sair do lugar comum e vai querer, né? E vai ter chances de pensar de outra maneira, ao invés de pensar, falando agora em musiquês, né? Digamos assim, primeiro grau maior, segundo grau menor com sétima, terceiro grau menor com sétima e assim por diante, escala diatônica, menor melódica, menor harmônica. Então, basicamente, o Russell, ele escreveu esse livro em 1953, que meio que foi uma reviravolta no mundo do jazz, né? Porque ele influenciou toda a galera do jazz. Esse movimento do jazz modal é uma coisa muito a ver com o modalismo, né? É tudo a ver com o modalismo, como a gente vai ver agora. Esse movimento do jazz modal veio do Russell. Então, Miles Davis foi lá se consultar com o Russell. Wayne Shorter, Coltrane, Bill Evans, né? Então, você pensa em músicas como Blue and Green, músicas como Speak No Evil, músicas como Impressions / So What, né? Basicamente todo Kind of Blue do Miles Davis é todo baseado no lídio cromático. Então, o que acontece? Vamos lá, vamos contextualizar. O que aconteceu com o Russell? Ele ficou doente e ficou hospitalizado durante semanas, sei, 3 semanas ou até mais, ou 3 meses, uma coisa assim, muito tempo mesmo hospitalizado. E na cama do hospital, o cara que era um grande compositor, um expoente do jazz, estava lá sem ter o que fazer na cama do hospital. Começou a pensar e repensar certos conceitos musicais. Então, o que ele pensou? A escala maior, e eu vou tocar aqui pra gente ouvir, a escala maior, ela. Eu não gosto muito desse termo, mas ela é como se fossem 2 tetraacordes, né? Dó, Ré, Mi, Fá, né? E um outro tetraacorde igual, uma quinta justa acima. E ele percebeu que, beleza, se nesse segundo tetraacorde, Sol, Lá, Si, Dó, a tônica é Dó, né? Nesse primeiro tetraacorde, a tônica seria o Fá, né? Então, se você pensar em termos de intervalo, um intervalo de quarta justa, de Sol para Dó, a tônica desse intervalo é Dó, é a nota mais aguda. E, consequentemente, se eu pensar nesse Dó uma oitava abaixo, a tônica continua sendo Dó. Ok. Né? Então, nesse intervalo de Dó e Fá, a tônica é Fá. E se eu pensar aqui numa sequência de quintas justas, que é o intervalo mais consonante que temos na série harmônica, né? Para quem não sabe, a série harmônica é uma nota que você ouve e uma série de harmônicos que estão cada vez menos audíveis, que estão ali soando também junto com a nota que você consegue ouvir. São vários intervalos. O intervalo mais consonante depois da própria oitava é a quinta justa. Então, se você pega uma quinta justa, a tônica desse intervalo em questão é Dó, Sol. A tônica é Dó. Eu não vou ter como fazer isso aqui, mas se eu pegar e colocar mais uma quinta justa acima do Dó, eu vou chegar ao Ré. Ok. Se eu acrescentar o Dó aqui, a tônica continua sendo Dó, desses 3 intervalos. Ok. Concorda? Você consegue ouvir isso? Claro, sim. Se eu acrescentar mais uma quinta, eu vou ter o Lá.
Não tem como fazer isso aqui, né? Deixa eu ver. A tônica segue sendo dó. Se eu acrescentar mais uma quinta, a tônica continua sendo o dó. E assim por diante. Então, se eu tiver o que ele chamava de ladder of fifths, seria uma escada, uma pilha de quintas justas, a nota mais grave vai ser a tônica de todas essas quintas. Então, se a gente pensar aqui, vamos pegar Fá. Fá, Dó. Ok. Depois Dó, Sol. Sol, Ré. Ré, Lá. Lá, Mi. Mi, Si. Né? Isso. Temos o que aqui? Nós temos... Si Fá sustenido agora. Aí depois viria Fá sustenido, mas pegando as 7 primeiras. A tônica de todos esses intervalos, se fosse possível tocar eles no piano, a tônica de todos eles seria a nota mais grave, que é o Fá. Ok. E se você pegar essas mesmas notas e reorganizar, você vai ter isso aqui. A escala Lídia, de Fá. Ok. A escala maior não permite isso, justamente por causa da quarta justa. Se eu tocar... Todos os intervalos têm como tônica o Dó, entende? Ok. Exceto o Fá, exceto a quarta. Então você tem uma nota, que é a quarta justa, que impede essa união vertical de todas as quintas terem a nota mais grave como a tônica. Ok. Então se eu fizer isso aqui... Você vê que você ouve agora com o Dó como uma tônica sem interferência? Sim, ok. Isso é genial, né? Que o cara descobriu, né? Fala sério. Agora que tá aí é fácil pensar, né? Mas o cara tava lá no hospital, teve essa sacação. E na prática, a aplicação disso? Então, uma série de desdobramentos. É importante dizer isso assim. De acordo com o lídio cromático, porque não vão dizer que não, mas por isso que eu gosto de diferenciar. De acordo com o lídio cromático, o acorde maior ele é gerado pela escala lídia, justamente por conta dessa unidade vertical. Porque é uma coisa vertical mesmo, né? Você tem quintas justas empilhadas e a nota mais grave é a tônica lídia, que é a nota que é a tônica dessa estrutura toda que gera um acorde maior. A escala maior, por ter a quarta justa, a quarta justa impede ela de ser a geradora do acorde maior. Porque no acorde maior não tem quarta justa. Se você colocar a quarta justa no acorde maior, você subverte a qualidade do acorde. Se depois pegar a guitarra e tocar um Dó maior, se você botar Fá, você pode fazer isso, mas ele não soa mais como um Dó maior. Vai ter aquele som do trítono ali, vai né? vai só como um Dó sus, um Dó, um Fá com baixo em Dó, uma coisa assim. Você né? toca. É porque, por exemplo, tem aquele bloco quartal, tem muita gente que toca, um Dó, Fá, Si, Mi, né? Uhum. Ele vai soar um bloco quartal, vai soar um da sétima maior, mas aí você fica híbrido, né? Você fica suspenso. Ele não soa mais como um acorde maior com sétima maior. Assim como quando você tem um acorde menor, se você bota um bemol 6, que seria a quarta justa, o relativo, né? Uhum. Ele não soa mais como um acorde menor. Se eu tenho um acorde de Fá, por exemplo, menor, ou Lá menor, pegar Lá menor para não ter acidente, literalmente, não temos acidentes aqui na cabeça. Lá menor, e se você botar a nota Fá, ele não soa mais como um Lá menor. Ele vai soar como um Fá com baixo em Lá. Não importa o malabarismo que você faça, ele não soa mais, ele perde a característica de um acorde menor. Assim como no acorde frígio, o Mi menor, se você coloca a nota Fá, ele não soa mais como um Mi menor, ele vira meio que um sus 4 bemol 9, né? Então, essa nota Fá, a tônica lídia, ela subverte a qualidade de certos acordes. Ok. Entendeu? Então não é que você não possa tocar, mas existe uma outra relação. Se eu pego um acorde maior, uma coisa é o acorde maior, outra coisa é a tonalidade maior. São coisas diferentes. Ok. Né? A escala maior faz o quê? Ela define o que o Russell chamava de estação tonal. A tônica maior, uma tonalidade maior. O modo maior ou menor? Qual é o tom da música? Ou do trecho? Está em modo maior, está em sol maior, está em mi maior, enfim, ou lá menor, não importa. Define isso, mas o acorde é gerado por uma escala vertical
que no caso é a escala Lydia. Entendeu? Tá, mas vamos lá. Em termos de improvisação, você entender isso Boa. vai te auxiliar em quê? Posso fazer uma demonstração? Claro, pô. Vou tocar uma música, não vou dizer qual é, vou só contar aqui, vou improvisar, tá? E de uma maneira específica, e depois vou improvisar a mesma música de outra maneira, e você vai entender o que acontece. Quer ver?